qual é o mesmo conceito de educação que nós vimos na aula passada? Vai pegar a cola, porque essa é uma pergunta que todo professor tem que saber responder. Vamos lá. Porque se você perguntar para um médico que é medicina, ele te responde ó, na lata. Para um operador do direito, vulgo advogado, ele responde na lata o que é o direito. E eu já fiz esse teste. Mas toda vez que pergunta para um professor, ele para e pensa. Certo? Então vamos lá. Exatamente. Salvou? Vamos perguntar aos universitários. Salvou? Né? Então, educação é o processo de formação humana, porque nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos via processo de educação. Aquilo que nós chamamos de humanidade, que é aquilo que nós chamamos de cultura, né? Ou seja, a linguagem, os pensamentos, os valores, a capacidade de criar, de pensar, tudo isso que nós chamamos de humanidade, né? Nós não nascemos com isso, certo? Nós precisamos aprender isso com outros seres humanos. Por isso nós dizemos que a educação é um processo de formação humana, porque nós não nascemos com essa humanidade dentro de nós, né? Então nós precisamos nos tornar humanos. E por que nós precisamos nos educar? Porque nós nascemos sem instintos, né? Então volta e meia eu pergunto para as pessoas, o ser humano tem instinto? Tem! Não tem, gente, não tem. Nós, seres humanos, somos isentos de instinto. Mas e o sugar do bebê? Sugar do bebê é um ato reflexo. O instinto é uma inteligência da espécie, certo? Então, o que seria o instinto? O instinto é um comportamento que está na genética. É dado geneticamente. Portanto, o animal não tem controle sobre ele. E se está na genética, está em todos os seres da mesma espécie, todos. Então o sugar do bebê, ele está no bebê, mas ele não está na mãe do bebê. Quantas mães deixam de amamentar por razões diversas? Né? A licença maternidade na Colômbia é de 2 meses. No Brasil é de 6 meses, nos países europeus são 3 anos de licença maternidade. Certo? Nós ainda vamos chegar lá, gente, tá? Tá certo que nós vamos ter que nascer muitas gerações aí à frente, mas a gente chega lá, tá? Então vocês vejam, está no bebê, por isso é um ato reflexo, está no bebê, mas não está na mãe. Lembrando que é uma inteligência da espécie. Então nós nascemos sem instintos. Vamos pensar em instinto como nascer sabendo, certo? Nós não nascemos sabendo. Por isso e por conta do processo evolutivo da nossa espécie. Portanto, nós temos de aprender, tá? E nós somos seres sociais e somos seres históricos. Somos seres históricos por quê? Porque temos, a cada nova geração, temos novos seres humanos, certo? Novos seres humanos com conhecimentos e comportamentos totalmente novos. A neurociência já percebeu que os nativos digitais, os chamados nativos digitais, possuem uma estrutura, tá? Uma estrutura cerebral diferente da minha geração, que sou a geração ainda, como é que chama? A digital e a outra não é cronológica, é cronológica. Analógica. Já perceberam que a estrutura é diferente, certo? Há estruturas no cérebro diferentes, certo? Então veja, nós seres humanos, a cada nova geração somos novos seres humanos, apresentamos novos comportamentos, né? Aprendemos coisas diferentes e transmitimos aos nossos descendentes, e isso faz com que sejamos também seres sociais, ou seja, eu preciso do outro para aprender. Eu preciso do outro para sobreviver. Educação é uma questão de sobrevivência para o ser humano. Não, se um bebê nascer e você largar, ele vai morrer. Porque nem se virar ele consegue. Olha bem. Né? Diferente, por exemplo, de um potro, que quando nasce já fica de pé. Não é? E por que o potro, ao nascer, tem que ficar de pé? Porque as tetas da mãe dele estão lá no alto. E ele precisa ficar de pé para poder mamar. Ok? Então isso é instintivo. Agora, os seres humanos, tem ser humano que anda... Eu tenho um sobrinho que andou aos 8 meses de idade. Aí agora,
eles moram lá em Curitiba num apartamento de 70 metros quadrados. Ele joga bola naquele apartamento o dia inteiro. Ele vê aquela bola batendo o dia inteiro. Nossa Senhora, que desespero que dá, né? Eu falo pra minha irmã, quando chove aqui, falei, pelo amor de Deus, né? Só tomando 10 Rivotril pra aguentar o Zé Renato batendo essa bola pra tudo quanto é lado, certo? E tem a Estela que tá com 6 meses, que mal senta, e dá a impressão que ela não quer nada, ela não quer nada com nada, ela senta assim, aí a minha irmã força um pouquinho e tal, aí ela fala, tô afim não. Então vocês vejam, nós temos assim, digamos, no ser humano tudo é mais ou menos. Não existe uma regra fixa, justamente porque nós nascemos seres em aberto e reconhecemos esta incompletude. E por isso nós aprendemos e ensinamos. E por que nós ensinamos? Porque nós desejamos que as novas gerações tenham uma existência mais confortável. E quando a gente diz assim, olha, a educação está em crise, quando que ela não está? Quando que ela não esteve? Deixa eu contar para vocês, quando eu fiz a minha dissertação no mestrado, a minha dissertação tem um capítulo que conta a história da formação de professores. Aí eu fui a Curitiba, na biblioteca da Universidade Federal do Paraná, pesquisar um livro em especial, que era um livro, na verdade é uma compilação de cartas mandadas pelos professores ao governo geral, comunicando os problemas que tinham na escola. O livro é de 1876, do Colégio Estadual do Paraná, que hoje, como é que chama o colégio grandão lá? Esqueci, que hoje é a maior escola da rede estadual do Paraná, que fica lá no centro de Curitiba. Mas escuta só, 1876, sabe quantos alunos eles tinham? Eles tinham 7 alunos. Tinham 7 alunos. Eles tinham 4 alunos no primeiro ano do ensino médio, 2 no segundo ano e 1 no terceiro. Eles tinham 7 alunos na escola toda. Pra vocês terem uma ideia, tá? E aí o professor escreve para o governador geral reclamando da disciplina deles. Dizendo que eles eram indisciplinados. Dizendo que eles não respeitavam a autoridade do professor. A hora que eu li aquilo, eu ri tanto. Eu falei, gente, só muda o sujeito? A história se repete? Como assim? Né? 7 alunos. Então vocês vejam. No ser humano, tudo é mais ou menos, nós vamos aprendendo e em cada momento histórico nós interpretamos a coisa de uma determinada forma. Certo? Então veja, em um determinado momento histórico nós inventamos a escola. No século V, mais ou menos antes de Cristo, nós inventamos a escola. Por que nós inventamos a escola? A escola foi criada na Grécia. Por que exatamente na Grécia? Por conta do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento político, né? Atenas se tornou Atenas, que era uma cidade com terra muito seca, vivendo da pesca, né? Quem aguenta comer peixe a vida inteira? Nem japonês, certo? Então eles começaram a sair para buscar outros povos, conquistar outros povos. Esses povos vinham todos para Atenas, convivendo junto. Aqueles mais cultos que eram transformados em escravos para acompanhar as crianças, né? Os paidagogos, certo? Para acompanhar as crianças. E e os gregos começam a pensar o seguinte: como é que eu vou garantir a formação de um adulto que corresponda às nossas expectativas enquanto povo? Como é que eu vou garantir? Nasce a pedagogia. Pedagogia não é só para os pedagogos. Quando eu dou aula nas licenciaturas, eles falam, você vem de onde? Eu falo, venho do Departamento de Educação do curso de Pedagogia. Aí eles falam assim, e aí eu costumo dizer para eles, olha, pedagogia não é para os pedagogos, certo? Nós
nós recebemos o nome de pedagogia para nos diferenciar de vocês, que vocês são profissionais especialistas, nós somos profissionais generalistas. Mas a pedagogia é para todos. A partir do momento que você educa de forma intencional, você está educando de forma pedagógica. Não é? Então, o ato pedagógico é um ato de educação intencional. É isso que diferencia um ato pedagógico de um ato educativo qualquer. É esta intencionalidade, certo? E aí, essa escola, eu vou resumir bem, né? Se tivesse alguém aqui especializado em história da educação, ia dizer, a Zuleika está cometendo um sacrilégio, né? Mas, assim, estamos nos preparando para o concurso público. Vamos pensar o seguinte, a escola sempre foi privilégio de uma determinada classe, desde quando ela nasceu. Ela nasce num contexto de desigualdade social. Que a escola nasce para os homens, homem que eu digo homem, que nasce menino, tá? Homens e livres. Mulheres, crianças, escravos não poderiam frequentar a escola, porque eles eram privados de liberdade. A ideia de público e privado lá na Grécia é diferente do que nós temos hoje. Naquela época era público quem tinha liberdade, participava do espaço público, quem era privado de liberdade não participava. Então a escola era para o público, né? Aqueles que tinham, e quem tinha liberdade? Somente os homens e homens ricos, ok? Muito bem, desde que a escola nasce, ela nasce num contexto de desigualdade social, né? E aí, até hoje, nós não conseguimos universalizar esta escola para toda a população. Mas em algum momento alguém disse assim, a escola é direito de todos. Quem foi que teve essa brilhante ideia? Quem é que pensou? Foi o primeiro a pensar que a escola é um direito de todos. A primeira a pensar eu não digo, né? Porque na história da humanidade, nós temos que pensar que muita gente pensa junto e aí um abençoado acha de escrever, né? Volta e meia eu penso assim, vou escrever um artigo não sei o quê. Aí eu jogo lá no Google, alguém já escreveu, me dá raiva, mas dá uma raiva, certo? Então, quem que vocês imaginam que foi o primeiro a dizer educação é direito de todos? Eu falei isso na aula passada, vamos ver. Quem foi? Quem que vocês imaginam? Fala um nome qualquer aí, fala um Piaget, assim, um nome qualquer aí, vai. Quem que vocês acham? Ou que público? Onde foi pensado isso? Quem que vocês imaginam? Hã? Olha, um pouquinho antes dele, uns 500 anos antes dele, mas quase. Vamos lá. 400, tá morno. E aí? 5 segundos de micro-ondas. Vamos lá, e aí? Quem que vocês imaginam? Porque esses são conceitos com os quais nós, professores, convivemos o tempo todo. Nós não só convivemos, como nós nos conflitamos com esses conceitos. Por que conflitamos? Quando eu era criança, eu me lembro, tinha um menino chamado Aguinaldo. O Aguinaldo, pensa um menino que não nasceu para a escola, como dizia a minha professora, né? O Aguinaldo aprontava todas e mais um pouco, até que chegou um ponto que ele foi expulso da escola. E a diretora da escola chegou para a mãe do Aguinaldo e falou assim, leva o Aguinaldo para trabalhar. Ele não nasceu para a escola. E hoje, lembrando do Aguinaldo, o Aguinaldo com certeza tinha um quadro sindrômico, certo? Por que ela podia naquela época fazer isso e hoje ela não pode? Certo? E se você faz uma coisa dessa, a primeira coisa que um advogado ou qualquer pessoa que vai defender vai dizer assim, ó, tá escrito na Constituição, artigo 205, educação, direito de todos. Aí você pensa, é um mero conceito, não é? Ele tá na nossa vida. Daí por isso a gente tem que estudar a função social da escola. Quem falou isso foi em 1517 o Martinho Lutero. Martinho Lutero, por que o Martinho Lutero? Aí vamos para o contexto. Porque ele era um gênio democrata? De forma alguma. De forma alguma. Martinho Lutero disse que a educação é o direito de todos, porque ele vai, nas suas 95 teses, ele vai falar assim, olha, não precisa existir um intermediário entre Deus e o homem. O homem pode ter um contato direto com Deus, não precisa ter um sacerdote para fazer essa intermediação. Basta que ele leia as escrituras. Mas aí tem um problema.
O cara tem que saber ler. Daí que ele vai dizer que aprender a ler e escrever é um direito de todos. Escrever não tanto, ler. Ler é um direito, porque escrito, Deus já tinha escrito. Ler é um direito de todos. Aliás, e por falar nisso, no Brasil, se nós pegarmos os documentos escolares, curriculares, até a década de 50, não se incentivavam as crianças a escrever, mas a ler. Você sabe por quê? Tem ideia do porquê? Eu escrevi isso na minha dissertação. Porque não tinha papel. Papel era caro. Então eu ensinava as crianças a ler, né? Mais do que a escrever. E hoje nós fazemos o inverso. Nós temos a grande preocupação com a escrita. Bom, então a escola nós vimos na semana passada. A escola é uma instituição social que se volta a uma determinada finalidade. Que desde quando ela nasceu lá entre os gregos até hoje, ela tem uma finalidade essencial, né? Uma função essencial, que é a transmissão dos conteúdos historicamente acumulados, dos conhecimentos. Numa outra aula a gente vai falar sobre a diferença entre conhecimento e saber, dos conhecimentos historicamente acumulados e sistematizados. A escola existe para isso, nós vamos para a escola para isso, para nos apropriar desse conhecimento historicamente acumulado e sistematizado, não é? Muito bem, esta é a função essencial da escola. Nós vimos na aula passada também, quem não estava ou quem esqueceu, anota aí, que a escola tem uma função jurídica de acordo com a lei. Então ela tem uma função jurídica, que está expresso lá, que é formação humana plena, né, as 3 finalidades da educação brasileira. Formação humana plena, exercício consciente da cidadania e preparação para o trabalho. Vocês lembram na aula passada que eu expliquei que a diferença entre preparação para o trabalho e preparação para o mercado de trabalho? Lembram disso? Então, é preparação para o mundo do trabalho. Essa é o que está explícito juridicamente na lei. Mas para que a gente cumpra com isso, nós temos então que pensar na função que essa escola está exercendo na sociedade, certo? Esses tempos atrás, eu fui para uma cidade dar uma palestra. A secretária de educação virou para mim por conta de um artigo que eu escrevi. Eu falei, nossa, eu achava que ninguém lia o que eu escrevi. Ela virou para mim e falou assim, ô Zuleika, por que vocês da universidade falam tão mal da BNCC? Nossa, ele é um documento tão, né, tão rico, tão não sei o quê. Aí eu falei assim, eu falei, você quer teoria ou quer prática? Eu falei, porque na prática, eu falei, se você me provar que você consegue, aqui no teu município, alfabetizar uma criança de 6 anos e fazer com que ela leia 250 palavras ao final de um ano, beleza. Eu retiro tudo que eu digo da BNCC. Eu falei, agora teoria, aí nós vamos ter que sentar uns 300 anos para conversar, certo? Aí eu fui explicar para ela quais as críticas que nós temos em relação à BNCC. Uma das críticas que nós temos, né? Uma das críticas que nós temos, mas uma hora a gente conversa sobre isso. Uma das críticas que nós temos é que a BNCC reforça a sociedade capitalista individualista, né? Uma das críticas. Mas assim, eu mesmo tenho uma tese inteirinha criticando a BNCC, tá? E na prática, esses probleminhas, né, que a gente encontra. Nós temos que pensar, então, qual é a função que essa escola está tendo na sociedade. E no Brasil, falei isso também na aula passada, no Brasil há um detalhe de organização política que mexe muito com o nosso trabalho de professor. Enquanto em outros países, o Ministério da Educação, né, possui um conselho, aliás, o Conselho Nacional de Educação está acima do Ministério da Educação, ou seja, o Legislativo está acima do Executivo. No Brasil é o inverso. O Legislativo está submetido ao Executivo. Então, no Brasil, nós não elegemos os 24 membros que compõem o Conselho Nacional de Educação. É o presidente da República que escolhe. Qual o problema disso? A cada novo presidente, novo projeto de educação. E tem uns presidentes por aí, que não é no Brasil, é em outro país,
que não tem nem projeto de educação. Tira dinheiro da educação. Tira 632 milhões da educação, né? Então, assim, cada país possui mas o Brasil, essa é uma coisa que acontece no Brasil, certo? Então, objetivo hoje, compreender o papel histórico da escola, promover a reflexão acerca dos valores que embasam uma escola de qualidade social. Por quê? Lá nas diretrizes, no documento, na resolução 7 de 2010, tá? E no parecer 4 de 2010 e resolução 7 de 2010, nós vamos encontrar que o papel da educação, a escola brasileira, né, ela precisa ofertar uma educação de qualidade social, certo? E aí nós temos que ter uma escola de qualidade social. O que seria isso? Tá? Relacionar o fazer do professor com esses princípios, certo? Então, nós vamos refletir sobre o quê? A evolução histórica da escola, a escola para todos, né? A transformação da escola, a escola brasileira, que é uma escola dual, a escola que hoje nós queremos, que é uma escola democrática, né? A evolução da formação de professores para atender a esses modelos, a essas funções que historicamente vão evoluindo, a escola como estratégia da economia, o desafio dessa escola de ser inclusiva e o desafio curricular, certo? Então, isso tudo aqui vai compor, então, aquilo que nós chamamos de função social da escola. Esta função é dinâmica, apesar de estar fixada em lei as grandes finalidades, esta função é dinâmica e aí nós precisamos pensar que ela não é estática. Para que a gente consiga transmitir os conhecimentos historicamente acumulados a todos, certo? Nós precisamos de uma série de condições. Precisamos garantir uma série de condições. Então vamos lá. A evolução histórica, então, da educação. Então, entender a evolução da educação é compreender a evolução do direito à educação. Antes de tudo, sempre que a gente vai falar assim, evolução da educação, progresso da educação, algo positivo. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, progresso, as pessoas sempre pensam em algo positivo. Nem sempre é positivo. Câncer também evolui, câncer também tem progresso, tá? Então, nós temos que pensar o que está evoluindo. Certo? O que está progredindo? Então, no caso da educação, quando nós falamos de progresso, de evolução, nós estamos falando do direito à educação. E o direito corresponde ao quê? Aquilo que é obrigatório, certo? Então, nós temos que pensar nisso. Então, veja, a reforma religiosa vai trazer para a gente o conceito de educação que é um direito de todos. Mas este conceito, olha bem, reforma religiosa, outubro de 1517. Este conceito só vai se efetivar no final do século XIX, início do século XX, ou seja, quase 500 anos depois. Você vê como a educação tudo é lento, né? Tudo é lento. Esses dias, meu pai que defende uma determinada vertente política, meu pai ex-militar, que defende uma determinada vertente política, mandou para Moá um texto de 1956, fazendo uma crítica às posturas fascistas, mas fazendo uma crítica a uma outra vertente política brasileira. Outra vertente política brasileira. Aí, eu falei pro meu pai assim, pai, eu estudei isso na minha graduação, em 1989. Nossa, falei quando eu me formei, vai todo mundo começar a fazer conta. Em 1989 eu estudei esse texto, eu conheço esse texto. Só que nós usávamos este texto para fazer crítica ao período de ditadura militar. Mas o homem ficou muito ofendido. Mas o homem ficou muito bravo comigo. Aí ele falou assim, e aí, só que no primeiro momento eu achei que ele estava brincando, né? Achei que ele estava brincando. Aí ele falou assim, qual o problema? Qual o problema de eu ter sido militar? Eu falei, nenhum, pai, é que na minha casa militar é verbo, não é substantivo, né? Pra quê, gente? Pra quê? Eu tive que... Deserdada. Eu tive que não ler por algumas
quilômetros de mensagem, sabe? Porque senão eu ia ficar muito brava também. Aí eu falei, melhor não, melhor não, certo? E as coisas, então assim, né, a coisa é muito cíclica, certo? É muito cíclica. Só que nós temos, todo mundo fala, se repete. Não, não se repete, mas não é bem assim, certo? Então nós temos que entender esses processos cíclicos que estão intimamente relacionados à economia. Mas desde quando a escola passou a ser estratégia da economia? Porque educação, gente, olha bem, as diretrizes dos cursos de história, de licenciatura em história, geografia, elas saíram as primeiras saíram até 1998. A LDB saiu em dezembro de 96. E em fevereiro de 98, nós já tínhamos a maioria das diretrizes das várias áreas. As diretrizes do curso de pedagogia levaram 8 anos para sair. Tudo em educação, parece que o mundo inteiro entende de educação, todo mundo mete o bedelho, mas por que isso? Né? Porque, simples, porque a escola, a educação é uma estratégia da economia. Mas desde quando isso passou a acontecer? Veja, nos Estados Unidos, né, um dia eu conto com mais detalhe, eu adoro contar essa história, só que eu só gosto de contar ela bem detalhada, mas aqui não vai dar. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos, quem conhece a história dos Estados Unidos sabe que em 1776 eles fizeram lá a independência, e a independência deles foi diferente da nossa, porque foi uma independência, né, de verdade, e lá eles tinham um conflito entre o norte e o sul. O norte industrializado, formado por uma classe média, certo? E o sul formado pelos grandes proprietários latifundiários. E aí, feita a independência, o norte passa a pressionar o sul pelo fim da escravidão e eles possuíam um grande projeto social, que era expandir o país para o oeste, porque as 13 colônias ocupavam ali o litoral leste, era expandir o país para o oeste com um tipo de sociedade, um tipo de economia. Ou seja, uma economia industrial e uma sociedade urbana, ou seja, urbano-industrial. Esse era o grande projeto. Só que para isso eles precisavam de mão de obra. Onde eles foram buscar mão de obra? Na Europa. E fizeram muita propaganda. Tem um professor da UEL que fez uma pesquisa, eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez uma pesquisa sobre os italianos. A ideia da pesquisa dele era pesquisar por que tantos italianos que vieram para o Brasil se suicidaram. Né? O avô do meu marido, por exemplo, foi um deles. Por que tantos? E é um número muito grande de italianos que se suicidaram. Porque eles pensaram que estavam indo para o norte e vieram parar aqui. Eles pensaram que estavam indo para o norte ficar rico e vieram parar aqui. E no começo eles eram tratados como escravos, certo? Então, e esse foi o principal motivo. Aí eles se decepcionaram, porque para eles a América era uma coisa só, né? E aí vieram parar aqui ao invés de parar lá nos Estados Unidos. Então eles foram chamar lá na Europa, foram trazer da Europa os imigrantes. Por que da Europa? Porque a Europa estava em crise, mas tinha uma coisa que os europeus tinham, que eles precisavam, que era o conhecimento do trabalho numa indústria. Só que eles fizeram propaganda no mundo inteiro. E veio gente de tudo quanto é parte, imagina, um povo extremamente religioso, vê aquela gentarada de tudo quanto é parte chegando. Eles olham, caramba, nós fizemos a Torre de Babel no nosso país. O que vai ser de nós? Olha isso, né? Veja, um país protestante. Que os italianos, qual a principal marca dos italianos? Se você pegar assim uma gota de sangue de italiano, pôr no microscópio e olhar lá, você vai ver o selo do Papa. Né? Você vai ver lá o selo papal lá no DNA do cara. A religião católica romana. Uma coisa que os americanos primitivos prezavam, primitivo que eu digo assim, os primeiros colonos prezavam era a questão da religião. Eles vieram para cá, para a América, por conta da religião. Aí vem os italianos, tudo católico, acreditando na Maria, né? E querendo pôr santo para tudo quanto é lado. Nossa, eles falaram, o que nós fizemos da nossa vida?
Imagina que eles defendiam uma sociedade austera, em que não se... Porque o Martinho, o Calvino, diz o seguinte, ser rico não é pecado. Aquele negócio de passar, do camelo passar na agulha e tal, o Calvino vai dizer, isso aí é uma má interpretação. Ser rico não é pecado, pecado é ostentar a riqueza. Aí vem a mulherada turca, com ouro, até coberto de ouro. E aí? Outra coisa, era uma sociedade patriarcal. Aí chega lá o povo grego, quem manda é a mulher, povo inteligente, né? O povo mais inteligente da terra, né? Quem manda é a mulher. Então vocês veem, aí eles viram a sociedade, os pilares sociais todos ameaçados. E aí eles vão pensar, o que nós vamos fazer? Mandar esse povo embora a gente não pode, porque nós precisamos deles para trabalhar aqui. Porque senão nós não vamos expandir o nosso país do jeito que a gente está pensando. E aí? E aí tiveram o Congresso americano teve a brilhante ideia. Vamos ensinar a este povo o jeito americano de ser. Uai, sabe a história do Maomé, montanha Maomé? Né? Vamos ensinar o jeito americano de ser para esse povo. Mas como nós vamos fazer isso? Escola para todo mundo. Mas tá, a gente vai pôr escola, como é que nós vamos obrigar esse povo a ir para a escola? Nós não vamos dizer que eles são obrigados. Nós vamos dizer para eles assim que é um direito. Que é um direito deles. E eles vão brigar para ir para a escola. A partir do momento que a gente disser que é um direito deles, eles vão brigar para ir para a escola, vocês vão ver. E aí fizeram a maior propaganda. Educação, direito de todos. Certo? E colocaram lá que era obrigação dos pais mandar os seus filhos para a escola para garantir um direito. E a coisa deu tão certo, tanto que é o país que comanda o mundo por enquanto, que os chineses estão só ali esperando a deixa, né? Deu tão certo o negócio que isso se espalhou pelo mundo todo. E hoje nós vivemos com a ideia de que a educação é um direito de todos e defendemos, certo? E isso lá acontecendo lá nos Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos a chegada dos jesuítas, certo? A chegada dos jesuítas que está incrustado em nós até hoje, a educação jesuítica. Por que a gente ergue a mãozinha quando a gente quer falar? Porque lá no Ratio Studiorum, é uma das regras, porque o Ratio Studiorum é um currículo, mas era uma lista de regras. Lá no Ratio Studiorum dizia que quando o cara quer falar, ele pede autorização para o professor. De que forma? Como que ele manifesta seu desejo? Levantando a mão e aguardando a autorização do professor. Por que nós prezamos tanto pelo silêncio? Por que nós prezamos tanto pelo silêncio? Porque a gente aprendeu com os jesuítas, que precisa de silêncio para aprender. Né? Aí vocês podem perguntar assim, mas professora, não precisa? Depende, gente. Meus filhos, a minha filha ontem estava estudando, se preparando para uma cirurgia que ela ia auxiliar. Ela estava com fone de ouvido, eu falei, o que você está ouvindo? Ela estava ouvindo uma música batidona, assim, sabe? Daquelas coisas que vai até o chão. É. Aí eu falei, e lá, sentada com o livro na frente, ouvindo uma música dessa, eu falei assim, gente, como é que se concentra esse ser? E se concentra. E ela falou, daí eu falei assim, você se concentra com essa música mesmo, filha? É sério isso? Aí ela falou assim, mãe, porque daí eu mergulho aqui no meu mundo, eu me concentro. Aí eu falei, que mundo barulhento, né? Então, você vê, a minha geração precisa de silêncio. Mas essas novas não precisam não, certo? Misericórdia mesmo, eles não precisam. Então os jesuítas vieram, foram embora em 1759, e os jesuítas, é lógico, eles foram embora, mas a cultura deles ficou aqui, né? Eles ficaram 200 anos aqui. Ficou enragado. Sim, ficou aqui, ó, até hoje. Se está aqui até hoje, né? Bom dia. Está aqui até hoje, está em nós essa cultura. E o que ficou? Ficaram aqui, aí nós ficamos ao léu. Né? Ficamos ao léu. Aí todo mundo que sabia ler, que sabia escrever, tinha uma certa cultura, chegava no governador geral e falava, governador,
posso dar aula, posso ser professor, eu não sou dono de terra, né? Não sou dono de terra, não sou dono de indústria, não sou rico, não sou nada, mas eu tenho conhecimento. Aí o governador geral dava uma licença para este professor bater de porta em porta e se oferecer seus serviços para os filhos dos colonos portugueses aqui no Brasil, né? E das famílias mais ricas. Daí que quem faz um curso para ser professor faz um curso de licenciatura. Tá? Licenciatura. Nós fazemos curso de licenciatura por causa dessa história. Ok? Muito bem. Na época das aulas régias, até a chegada da família portuguesa no Brasil, gente, a cultura jesuítica estava aí, era só isso que eles sabiam, é isso que todo mundo sabia, tá? Só que aí chega a família real portuguesa, e a família real portuguesa, Brasil é um país, gente, a NASA precisa realmente estudar, sabe? Eu falo NASA porque a NASA a gente pensa nos americanos, mas a NASA é formada por pesquisadores do mundo inteiro. Porque, olha, enquanto os outros países, o povo brigou, a população brigou para ter escola, o Brasil vai tudo invertido, né? O Brasil faz tudo invertido. A família real portuguesa, ao invés de chegar e dar escola para o povo, fez o quê? Montou ensino superior para os seus. Quando eu falo família real portuguesa, quantas pessoas vocês pensam? Quantas pessoas acham que vieram para o Brasil? 15 mil. Família real portuguesa, 15 mil. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência histórica. Pensa quantos políticos a gente sustenta no Brasil. A gente sustentava, desde a família real portuguesa, a gente sustenta um monte de gente que veio aí para nos comandar. Certo? 15 mil pessoas. Então, são criadas, então, escolas de ensino superior, tá? Ensino superior para atender as necessidades da família real portuguesa. Então ali, vejam, o que eu estou querendo que vocês vejam é que a função da escola ela vai se modificando de acordo com as necessidades econômicas e políticas. Tá? Então nós temos ali a necessidade, então, da formação das elites, certo? Das elites. E o povo? O povo é mero detalhe, né? Então, só que enquanto o Brasil, 1822, o Brasil estava começando a montar as universidades, o mundo já estava se preparando para uma outra situação que é a escola como direito de todos, que eu já contei para vocês. Bom, chegamos ao início do século XX, né? E a escola brasileira vai se transformando, é sempre uma escola de elite. Chegamos ao início do século XX, o mundo assimilando a história da educação como um direito de todos. Vamos pensar na nossa irmã na Argentina, que não possui analfabetos. Enquanto nós temos 9% da população analfabeta, a Argentina não tem analfabetos. Certo? Então, no Brasil tudo é muito lento e vai obedecendo, então, às necessidades econômicas. Então, a partir do momento em que os americanos criam a escola como uma estratégia de desenvolvimento da economia, nunca mais a escola se livrou desta relação economia, educação e obviamente política aí no meio, né? Porque a política do ponto de vista filosófico, a política é o fazer da ética, né? Do ponto de vista filosófico. Então, aquilo que você acredita como sendo, e quando eu falo ética, estou falando uma ética, vou simplificar, né? Os filósofos que não me ouçam, mas vou simplificar. Quando eu penso em ética, eu estou pensando fazer o bem, certo? Fazer o bem para melhorar a vida de alguém, tá? Aí a pergunta é, fazer o bem para quem? Para melhorar a vida de quem? Né? A grande pergunta da ética é essa, melhorar a vida de quem? Né? Fazer o bom para promover o bem. Fazer o que é bom para promover o bem. Agora, o que é bom para o bem de quem? Né? É a grande pergunta. Muito bem. No século XX, então, aí nós vamos ver aqui um processo, não vou ficar falando toda essa história, vocês vão ter quem for dar política para vocês vai ter que fazer esse processo histórico aqui para vocês, tá? Mas eu só vou colocar um detalhe. Até 1971, o que era obrigatório no Brasil? As 4 primeiras séries, a chamada escola primária. Primeiro, a 4ª série.
A partir de 1971, passa a ser 8 anos de obrigatoriedade. Esses 8 anos, então, vão até, né, esses 8 anos vão até 2003, 2004, certo? Quando, então, a lei muda e vai dizer que a obrigatoriedade vai dos 4 aos 17 anos. Levou muito tempo para isso mudar, ok? Muito bem. 2017, temos a homologação da BNCC, que vai agora colocar os direitos de aprendizagem, que no mesmo esquema dos americanos, que colocaram a escola como um direito de todos, quando na verdade eles queriam que que as pessoas fossem para a escola para que eles ensinassem um determinado conteúdo que lhes interessava. Então a BNCC é colocada como um direito de aprendizagem. Tudo aquilo que é direito, que é uma obrigatoriedade, envolve uma punição para quem não cumpre. Aí eu pergunto para vocês, quem não cumprir a BNCC, qual é a punição? Qual que é? É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem. Tanto é que o estado de Santa Catarina transformou a BNCC em papel higiênico, tá? Aí, em 2019, nós temos a homologação dos referenciais curriculares do Estado do Paraná, certo? Que esmiuça, nós vamos ter uma aula só disso, tá? Esmiuça a BNCC de acordo com a nossa realidade, certo? E aí vem a pandemia, que vai nos desafiar como cumprir o direito de educação, né? O direito de educação de todos, certo? E aí hoje nós vivemos o desafio desse retorno. Tá? Só para vocês terem um panorama. Então vamos lá. Nossa, desconfigurou tudo. Desconfigurou tudo. Ô Rê, cadê a Rê? Ela não tá aqui. Eu vou pedir para ela depois reconfigurar, porque não estava desconfigurado isso aí não, certo? Quando nós pensamos na função social da escola, para colocar para vocês depois na plataforma, vai precisar reconfigurar. Quando nós falamos da função social da escola, nós temos que pensar nas representações que nós temos dos elementos que compõem, dos agentes que compõem essa escola. Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou perguntar para vocês, porque o nosso tempo é curto. Eu dou aula no curso de especialização em educação de jovens e adultos. A primeira aula que eu dou, eu peço aos estudantes, veja, eles estão numa especialização de educação de jovens e adultos. Eu dou o último módulo do curso, o último. Eles já tiveram aula 1 ano e meio. E aí eu vou lá e dou a última disciplina. Aí eu pego e falo assim para eles, agora vocês vão desenhar para mim um aluno. Mas como, professor, um aluno? Um aluno. Ponto, um aluno. Vocês vão dizer o aluno que estiver na cabeça de vocês. Ninguém desenha um adulto. Raramente. Às vezes aparece uma pessoa. Desenha um adulto. Em geral, a sala inteira desenha uma criança. Especialização de jovens. Exatamente. E a turma inteira desenha uma criança indo para a escola toda sorridente. Aí eu colo no quadro e começo a trabalhar com eles as representações. Por que as representações? As representações, ou seja, qual é o conceito que eu tenho de aluno? Aí quando eu chego na sala de aula, o conceito de aluno que eu tenho não está lá sentado. Não está lá. Para começar, se ele senta já é um milagre. Certo? Ele não está lá. E aí eu começo a falar uma besteira, uma blasfêmia. Ai, teoria é uma coisa, prática é outra. Né? A pessoa que fala isso tá certa? Tá, pior que ela tá. Tá? Pior que ela tá. Até porque a gente estuda nos cursos de graduação de vocês estudaram a relação, teoria e prática. Se tem que ter relação é porque as coisas são diferentes, mas não deviam ser. Não deviam ser. Nós deveríamos ser preparados para lidar justamente com essa diversidade, com essa diferença, mas não somos. Tá? Então veja, aluno é a nossa primeira representação. Né? Qual é a nossa concepção de aluno? Qual é a nossa concepção de escola? Às vezes nós temos uma representação de escola, chegamos lá, não é nada daquilo que a gente imaginava, certo? Nós temos uma representação do que é uma aula. E às vezes nós preparamos a nossa aula linda e maravilhosa, chega lá, não dá nada certo do que a gente imaginou. Tá?
Então nós temos uma representação da escola, dos professores, dos estudantes, das aulas, temos uma representação do que é a própria educação, do que é a própria legislação, e nós temos que lidar o tempo todo, confrontar o tempo todo, e aí está o processo dialético de confronto da realidade, da teoria e da prática, certo? Nós temos o tempo todo que confrontar nossas representações com aquilo que nós encontramos. O problema é que às vezes a nossa personalidade, às vezes nós somos muito teimosos, certo? Às vezes nós somos muito teimosos. Ou às vezes assim, eu falo assim, eu quando eu era coordenadora de escola, e mesmo quando no ensino superior, quando eu fui na coordenadora da instituição privada, eu fazia uma anamnese, como diz o meu orientador de doutorado, eu falava anamnese, ele falava, Zuleika, você está pronunciando errado, é anamnese. Eu falava, professor, anamnese é muito feio de falar, né? Mas eu fazia uma anamnese, eu fazia uma entrevista com o professor, né? E aí eu fazia algumas perguntas-chave que me davam o tom, as representações daquele professor de vida e de tudo. E às vezes eu percebi que chegavam professores na escola que eu vou chamar vulgarmente de mimados. E aí eu falava, gente, eu vou ter trabalho com esse daí. Porque esse daí, ele chega... Eu tive um professor, quando eu era coordenadora da Unopar, ele chegou e falou assim, tem data show? Em todas as salas? Eu falei, não. Quando o senhor precisar, o senhor tem que... Naquela época não tinha, hoje tem, né? O senhor precisa entrar no sistema e fazer reserva. Porque sem data show não dá aula. Eu falei, então o senhor não é professor. Se o senhor não tem plano B, sinto muito, o senhor está na profissão errada. Eu falei, acho melhor o senhor procurar aí ser arquiteto, ser engenheiro, porque se o senhor não tem plano B nesta profissão, o senhor não fica. Né? Então, para que escola, então, tem feito sentido? Tá? Quando eu falo de sentido, quando eu estou falando da função social da escola, eu estou dizendo o seguinte, a escola precisa fazer sentido para os nossos jovens, certo? O que a escola representa para os nossos jovens? Vamos pensar? Os nossos jovens gostam da escola? Não. Né? Exatamente. Agora, eu, por exemplo, eu faltava no limite que podia faltar, porque eu gostava de estudar, mas eu não gostava muito da escola. Né? Foi tão chato, gente, na turma passada aqui contar uma segredo. Pode gravar, não tem problema. Ô, querida, desculpa aí, tá? Na turma passada, eu tinha uma pessoa, né? E aí, depois da aula, ela veio e falou assim, eu não acredito que a minha colega de turma está sendo minha professora. Eu falei, colega de turma? Onde eu estudei contigo? Aí ela falou assim, nós fizemos da 5ª à 8ª série juntas. Eu falei, Jesus, ai que vontade de fugir, eu não lembro, desculpa colega, desculpa. Eu queria fugir, eu não lembrava, mas aí eu comecei, e aí eu falei, gente, ela falou assim, não, eu vou te trazer uma foto de nós juntas no desfile de 7 de setembro, de 11 de outubro lá em Cambé. Aí eu falei, você traz, porque eu não lembro. Gente, pois eu tava com ela na foto. E eu comecei a pensar, por que eu não lembrava da menina? Né? Por que eu não lembrava? Tá certo que nós duas mudamos muito, mas ela me reconheceu, por que eu não a reconheci, né? E ela não tinha mudado tanto assim, né? Eu me multipliquei por 10, mas ela não tinha mudado tanto assim, né? E aí aí comecei a pensar, por quê? Porque eu era estudante que ia para a escola pelos conhecimentos que a escola dava, eu não ia para a escola pro social. Certo? Então eu faltava, porque quando eu sabia que o professor ia dar revisão, eu faltava a torta e a direita, porque eu gostava de estudar. Eu não era muito chegada na escola, certo? A minha irmã é o inverso. Minha irmã lembra de todo mundo lembra dela. Agora pensa se ela aprendeu alguma coisa. Né? Então, nós éramos completamente... Minha irmã nunca... Gente, a gente foi ver o boletim escolar dela, esses dias a gente comparando os boletins escolares, podia ter os 25% de falta, eu faltava os 25%. A minha irmã, ela tinha uma falta,
nas disciplinas, 2 faltas no máximo, porque o negócio dela era pro fervo. Aí as minhas médias eram tudo entre 9 e 10, a da minha irmã entre 6 e 7. Porque ela ia pro negócio dela, ela tá na escola, ela tá no fervo, certo? Então, mas por isso a gente diz assim, nós temos muitos alunos, mas nós temos poucos estudantes, né? E nós precisamos pensar qual é o sentido que os nossos estudantes atribuem à escola, né? E isso tudo, por quê? Porque, de alguma forma, nós temos que entender que essa escola está tendo uma função na vida desse sujeito. Qual está sendo? Simplesmente diplomar? Simplesmente dizer que ele é apto para alguma coisa? Cumprir, digamos, os rituais sociais? Será que é isso? Qual é o sentido que essa escola está tendo? Por que poucos querem ser professor? Daí que o não gostar da escola está se refletindo aqui. Ah, ganha pouco. Gente, pelo amor de Deus, vai ver os gerentes de loja aí que estudaram, fizeram curso de administração, quanto que eles ganham. A média do salário, eu vi no jornal nesse final de semana, tem uma reportagem, não sei se é nesse final de semana, essa semana, tem na Folha de Londrina uma reportagem mostrando a média dos salários. A média dos salários para um cara que está ali há 10 anos, é de 3 a 5 mil reais. Certo? E vocês vão fazer um concurso que o salário inicial é mais de 4. E para eles trabalharem 44 horas. Certo? Então, como é que é isso? O sujeito tem 10 anos trabalhando para ganhar isso, de 3 a 5 mil reais como gerente. E todo mundo tem graduação e especialização. Todo grupo que eles entrevistaram tinha graduação e especialização. Tá? Aí vai nas outras profissões. Minha filha fez medicina veterinária, porque eu não sei se eu contei para vocês, mas a minha filha, desde pequenininha, uma coisa que ela sabia o que ela não ia ser, que era professora. Mas no caso dela, né, os motivos são bem óbvios. A mãe e o pai professor, então os motivos são bem óbvios, certo? E tá duro para a menina se colocar no mercado de trabalho. Ela vai ter que fazer residência, vai ter que fazer 2 anos de residência, porque se não fizer 2 anos de residência, ela não pode fazer cirurgia, ela não pode fazer uma série de coisas, certo? Então vocês vejam, mas mesmo assim, a nossa profissão evoluiu muito. Nossa profissão evoluiu bastante. E quando eu falo de evolução, vamos pensar o seguinte, até 1996, nós não éramos considerados profissionais. A LDB de 1996 é que passa a nos considerar profissionais. Quem fosse na Riachuelo fazer um cadastro, fazer uma fichinha de crediário, não ia encontrar a opção professor para pôr X na profissão. Ia encontrar servidor público, mas professor não ia encontrar. Né? Até hoje eu sei da prefeitura, que é o sistema de protocolos da prefeitura, não tem professor na lista. Não sei se vocês sabem, mas não tem servidor público. Tá? Então vocês vejam, até hoje nós lutamos pela nossa profissionalização, só que veja, evoluiu muito. Evoluiu muito. Antigamente o professor não tinha direito nem de entrar na justiça do trabalho pedindo pagamento de hora extra, ele não tinha direito. Porque era considerado bico, né? E hoje nós temos todos esses direitos trabalhistas e somos considerados profissionais. A LDB não trata dos seus 96 artigos, só nas disposições transitórias, nos seus 96 artigos, a LDB não traz a palavra professor, traz a palavra docente, tá? Tudo que é terminiente quer dizer o ser que, né? Por exemplo, presidente, o ser que? Residente, o ser que? Docente, o ser documentado. Certo? Isso é ser docente, ser documentado. Por que a LDB propositalmente não traz a palavra professor? Traz a palavra docente. Porque ela vai revolucionar dizendo assim, para ser professor tem que ter diploma. Para ser professor é um profissional, tem que ter diploma, tem que ter formação. Tá? Então, e aí, certo? Esta escola, para que ela possa ser uma escola de qualidade social, ela tem que se preocupar com os seus profissionais. O que é ser profissional? É você desenvolver um grupo de saberes,
saberes diagnósticos, saberes operacionais, saberes científicos e saberes éticos. O que é um saber diagnóstico? Tá, vamos supor, você contrata um encanador. Você espera que o encanador chegue na sua casa e faça o quê? Tá com vazamento. Descubra onde está o vazamento. Descubra onde está o vazamento. Aí ele chega e você espera que ele faça na sequência o quê? Diga para você o que tem que ser feito, não é? Aí são os saberes operacionais. O professor tem que saber dar aula, o professor tem que saber fazer planejamento, o professor tem que saber lidar com a diversidade, o professor tem que saber como desenvolver um determinado conteúdo, tudo isso faz parte dos nossos saberes operacionais. Muito bem, só que tem problema que não está previsto na literatura. Certo? Não está, tem sempre o Joãozinho na sala de aula que não está em nada do que eu estudei na vida. E aí, então, eu tenho que saberes científicos, eu tenho que pesquisar, saber problematizar a realidade. Por que é importante problematizar a realidade? Eu trabalhei numa escola privada, só que eu já tinha um histórico de escola pública. Cheguei para trabalhar nessa escola privada, aí eu cheguei para a coordenação e coloquei algumas situações. Aí disseram assim para mim, ó, você é paga para resolver os problemas, não para criá-los. Aí eu virei para a pessoa e falei, eu não estou criando, estou apenas diagnosticando, porque eles já estão aí, certo? Não estou criando os problemas, estou diagnosticando. A importância de problematizar a realidade é da gente não naturalizar a realidade. Por exemplo, eu fui com as minhas alunas numa escola para fazer estágio, e aí havia 3 disciplinas, não numa determinada turma, que de 35 alunos, 17 estavam reprovados. Pelo menos uma dessas 3 disciplinas. Aí eu falei assim... Vocês acham, aí conversando com o grupo de professores, eu falei assim, vocês acham que isso é comum, é normal isso acontecer? Aí eles olhavam e falaram, tem certeza? Eu falei assim, vamos lá, um arquiteto projeta 10 prédios, 5 caem. É normal isso acontecer? Aí eles, ô louco, claro que não. Eu falei, então, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Se da metade, se você... Aí um professor vira para mim e falou assim, o professor só consegue atingir uma minoria. Eu falei, não, o professor incompetente. O professor que atinge uma minoria é um professor incompetente, porque ele é pago e formado para atingir a maioria. Certo? Então vocês vejam, é desnaturalizar. Aí quando eu comecei a questioná-los a respeito disso, é que eles foram parar para pensar que isso realmente não era algo que deveria acontecer. E aí, como é que nós vamos resolver o problema? Vamos investigar o que está acontecendo. É lógico que eles botavam a culpa nos alunos. Aí as minhas alunas foram assistir a aula deles, o professor de uma determinada disciplina chegava, sentava, mandava abrir o livro na página tal, ler e responder os exercícios. Gente, né? Então, veja, problematizar a realidade... Os saberes científicos envolvem problematizar a realidade. Problematizar a realidade é desnaturalizar esta realidade. É pensar o seguinte, aí eu venho uma pergunta, no currículo de todas vocês, tenho certeza, independente da instituição onde foi formado, no currículo de todas vocês, se eu for lá, vai aparecer a formação de um senso crítico, porque isso está na própria resolução do curso, tá? Senso crítico, o que é isso? O que é ter senso crítico? O que é ter senso crítico? Porque, vamos pensar, senso crítico não é ser crica, tá bom? O que é ter senso crítico? Senso crítico é o seguinte, eu olho para a realidade como ela é e olho para a realidade como deveria ser, certo? E aí eu penso, por que a escola não está sendo o que ela poderia ser? E aí eu investigo as razões. Isso é senso crítico. Quando eu começo a pensar, começo a problematizar, por que a escola deveria ser assim? Não é. Por quê? Isso é ter senso crítico, tá? E aí eu começo a buscar as razões que impedem a escola, o professor, o estudante de ser o que poderia ser, certo? Muito bem. E os saberes éticos? Porque nós temos sempre que pensar no que é bom para o estudante, para o bem do estudante. Tá? A responsabilidade legal.
o professor tem que zelar pela aprendizagem dos alunos, artigo 3 da LDB, 13 da LDB, tem que promover a inclusão, portanto essa educação é um direito de todos e tem que chegar a todos, mas a escola brasileira é inclusiva? Não. De jeito nenhum, e vos fala aqui a mãe de um deficiente. E zelar pela própria aprendizagem. O professor precisa zelar pela própria aprendizagem, por quê? Por conta do dinamismo do conhecimento e da própria realidade. Tem que ter responsabilidade social, tem que garantir a reprodução e evolução da cultura da humanidade. Para isso ele tem que ser um bom professor, ele tem que ter conhecimento, tem que ensinar corretamente e promover a qualificação do humano frente à barbárie. Porque nós vivemos numa sociedade barbarizada e nós temos que nadar contra a corrente no sentido de qualificar esse humano, no sentido de sensibilizá-lo para os problemas sociais, tá? Então isso tudo faz parte então da função social do professor, da responsabilidade social do professor, ok? E quando eu falo assim, a questão do zelar pela própria aprendizagem, eu cheguei para uma colega e falei, fulano, não tá na hora de você fazer mais uma especialização, não? Ela falou, eu já sei tudo que eu sei, eu já sei tudo que eu preciso. Você tem certeza? Ah, não, vou estudar não, Zuleika, pelo amor de Deus, sei tudo que eu preciso. Aí eu falei assim, então, primeira lição, né? A primeira lição, ela não sabe o que é ser professor, apesar dos 20 anos de profissão. Tá? Então, a escola, e outra coisa, uma escola de qualidade social, ela não pode trabalhar de forma isolada, ela tem que envolver o estudante, a família, a escola e outras instituições. Na UEL nós temos uma disciplina que é uma disciplina voltada para a educação não formal, certo? O objetivo dessa disciplina voltada para a educação não formal é justamente de que o estudante entenda que a escola não pode trabalhar sozinha, existe toda uma rede, certo? De assistência que está em volta dessa escola para dar suporte a essa escola. Mas a escola, eu vejo que as escolas trabalham em geral muito sozinhas. Né? Muito sozinhas. Eu uma vez a UEL tinha um campus avançado em Colorado. E aí fazendo um trabalho com umas escolas lá, foi uma coisa muito interessante. A escola que nós estávamos estagiando estava cheia de problemas. Aí eu falei assim, ó, o que vocês acham? Nós fazemos uma reunião com a comunidade para a gente pensar juntos os problemas. A diretora falou, não, pelo amor de Deus, se eu fizer isso, eu perco meu cargo. Eu falei assim, como criatura, você perde teu cargo? Você já ouviu falar gestão democrática? Já ouviu falar? Ela falou assim, não, mas o meu cargo, eu sou nomeada pelo prefeito. Eu falei assim, tá, você é nomeada pelo prefeito para resolver os problemas, mas você não pode resolver sozinha. Não pode. A comunidade precisa participar, precisa entender o que está acontecendo. Aí ela falou assim, ai, não faz isso não. Então, olha, né? Então, questões outras acabam envolvendo o contexto da escola. Aí deixa eu contar, eu não vou resistir, vou contar isso. Isso aconteceu numa prefeitura, quando eu era funcionário de uma prefeitura, eu não posso contar, né? Não posso falar. Nós tínhamos um projeto em que, não vou falar o nome do projeto, mas nós tínhamos um projeto em que, assim, uma vez por mês, todas as supervisoras se reuniam, certo? Para discutir os problemas da escola, as soluções que tinha lá. Chegava eu lá no projeto e era assim, a minha escola, já começa com minha, né? Minha. A minha escola é linda, maravilhosa, perfeita. Aí os meus professores faziam isso, faziam aquilo. E eu ficava ouvindo aquilo. Né? Aí perguntava, e a sua escola? Eu falei, minha escola é cheia de defeito. Cheio de problema. Né? E parar por aí, e continuava. Um dia eu explodi. Eu falei, vocês param de ser hipócritas. Vocês param de ser hipócritas. De duas uma, ou vocês moram no céu, ou a escola de vocês fica no céu, ou vocês estão falseando a realidade ou não estão querendo enxergar. Nós viemos aqui para discutir problemas e como nós buscamos solução para os problemas. Nós não viemos aqui para ficar lustrando o nosso ego. Eu falei, que coisa horrorosa. Você aí, né? E nisso eu já trabalhava na UEL. Sei, tá falando que a sua escola... As minhas alunas fazem estágio na sua escola tem isso, tem isso, tem isso.
Aí atua. A filha da funcionária que trabalha lá comigo tá na tua escola é isso, pode parar com isso, vamos discutir um negócio sério, né? E aí elas ficaram assim, mas aqui a gente não vem para trocar experiência? Isso, trocar experiência, tá? E experiência é do que deu certo e do que deu errado, e o que deu errado é mais significativo do que o que deu certo. Mas eu fiquei tão brava, aí as reuniões passaram a mudar dali pra frente. Ai, gente, nossa, e aquilo me irritava. Eu já tava na 6ª reunião quando isso aconteceu. E eu aguentei bastante, tá? Então a escola, na sua função social, de levar o conhecimento, certo? De forma inclusiva, trazendo a comunidade para a escola, levando em consideração a gestão democrática, ela precisa lidar com a diversidade, né? Essa diversidade vai encontrar a resistência do pensamento conservador. E olha, gente, eu sou professora de um curso que tem uma disciplina de educação em diversidade, tem uma área que estuda a diversidade, pois estamos com uma aluna cega. Quando eu fui discutir com o corpo de docente que dava aula para essa aluna, pois uma colega vira para mim e fala assim, eu não tenho obrigação. Aí você pega uma professora que tem um DR na frente do nome dela, que vira para mim e fala, eu não tenho obrigação. Então o buraco é mais embaixo do que a gente imagina, tá? E uma outra que vira e fala assim, aí foi um outro caso, nós estamos com um estudante que ele tem um certo déficit cognitivo, tá? Mas ele passou no vestibular. E aí a professora vira para mim e fala assim, este aluno, será que ele pensa se aqui é o lugar dele? O buraco é mais embaixo do que a gente imagina, tá? Então, lidar com o excesso de demandas profissionais e pessoais, ser professor hoje não é fácil, né? Tá aí o Diogo Almeida que não me deixa mentir. Lidar com a inclusão e a falta de investimentos, porque a inclusão não é simplesmente jogar o menininho na sala de aula. E lidar com a cultura neoliberal. E quando eu falo cultura neoliberal, não é uma simples questão política, tá? A cultura neoliberal é essa cultura que está na BNCC, que preza pelo individual e pelo individualismo, certo? Essa cultura neoliberal está na nossa vida, certo? Está na nossa vida, está nas pequenas coisas. Quando a gente vai fazer um churrasquinho em casa, cada um traz a sua carne, certo? Cada um traz a sua carne. Mas aí chega um lá com uma bisteca dura e outra com contrafilé. E aí fica todo mundo brigando pelo contrafilé, né? E assim vai. Então tá nas pequenas coisas, certo? É a questão do ser mínimo para os outros e máximo para mim. Questões familiares, né? Que é um tema polêmico. Os novos arranjos familiares que vão ao encontro das nossas próprias convicções, não é? Eu vejo conflito em casa nessa coisa da família, por exemplo. Gente, uma vez eu fiz um teste e nesse teste, e foi um teste muito sério, certo? Nesse teste colocou assim que eu era dá lá a porcentagem de estereótipo, preconceito. O meu deu mais de 90%. Ausência de estereótipo e preconceito, mas tem uma coisa que eu não consigo, entendeu? Eu sei assim que muita gente deve ser a favor e tal, mas eu, Zuleika, não consigo. Tá? Que é ser a favor do aborto, por exemplo. Eu não consigo, desculpa, eu respeito, né? Mas eu não consigo. É uma coisa minha, pessoal, né? Eu tive 3 filhos, queria ter 5, mas aí né, a vida não deixa, certo? Não consigo. Então, assim, o tempo todo nós estamos lidando com o conservadorismo, estamos lidando, né, com as visões progressistas. Tem o povo que fala ideologia de gênero, por exemplo, né? Não é ideologia de gênero, são estudos, certo? Estudos que mudou a vida de muita gente, mudaram a vida de muita gente, uma hora a gente conversa sobre isso, né? E você tem que lidar com essa diversidade e ao mesmo tempo lidar com esse conservadorismo, que ainda vê as coisas, né, como se fosse 50 anos atrás. O tempo todo na escola nós estamos trabalhando com isso. E a garantia
dos direitos, né, das pessoas, né, que nas suas diversas nas organizações familiares, composições familiares, o direito dessas pessoas, e que às vezes as outras se sentem ofendidas, né, e assim vai. Eu ouço relatos e mais relatos, né, às vezes quando vou dar formação para diretores, coordenadores de escola, muitos chegam assim, o que eu faço quando chega lá? Duas mães, fala assim, ó, nós somos mãe do fulano, certo? Na frente de um casal evangélico, o que eu faço, né? Eu falei, a vida, filho, você só vai dizer a vida, né, só recebe, né? A questão da diversidade. Racismo existe? Sim. Ah, mas como pode existir racismo se não existe conceito de raça? Entre o ser humano não existe conceito de raça. Como que existe? A partir do momento que você é colocada na sociedade numa posição social em função das cores, da cor da sua pele, do seu tipo de cabelo, certo? Do seu tipo de cabelo, do formato dos seus olhos, existe o racismo. Né? E nós temos que lidar com isso o tempo todo no contexto da escola. As questões de gênero, nem preciso falar. Eu falo que eu sou a mãe de diversidade, eu tenho um filho deficiente, tenho uma filha brava e gorda e tenho um filho gay. Então eu sou a mãe de diversidade. Eu sei muito bem que tudo isso aqui, tudo isso, assim, gay e negro. Então tem tudo isso aqui, tá? Tudo do mesmo pai, não preciso perguntar. E a questão, eu tenho 2 filhos que não passam pela cota e um que passa por cotas, olha só, né? Então eu sou a mãe de diversidade. E a questão da eficiência, né? Que é a questão da deficiência. Por que chama deficiente? Uma pessoa que é cega, uma pessoa que é surda, por que chama deficiente? Está relacionado ao desempenho no trabalho. Tanto é que na língua espanhola, como que é, Renata? É descapacitado. Né? Eles são chamados de descapacitados. Então isso faz parte da função social da escola de acolher todas essas demandas e pensar sobre elas, certo? Mas de uma forma científica. E essa cultura neoliberal que eu já falei para vocês, que podem reparar que o círculo aqui não está todo igualzinho, né? Porque nós temos uma sociedade barbarizada, temos um individualismo extremo, a ideia do pragmatismo na educação, que é uma coisa muito ruim para nós, né? A ideia de que tudo que você aprende tem que ser aplicável. Gente, as sociedades mais desenvolvidas do planeta investiram em pesquisa na área de humanas. Isso quer dizer filosofia, sociologia, certo? Agora, num país que acha que essas áreas não servem para nada, é um país que está fadado a continuar sendo sempre dependente. Tá? Porque a autonomia primeiro eu produzo aqui, depois eu produzo na realidade. Primeiro eu preciso que o sujeito seja criado para a autonomia. Deixa eu contar uma historinha básica aqui para vocês. Eu acho que vocês devem ter visto isso nos TikTok da vida, porque eu vi isso nos TikTok da vida. Que eu acho, aquilo ali é um monstro de cultura. Cultura inútil, cultura útil, mas é uma coisa de louco. Aí um economista, né, bem conceituado, Agenor, não lembro o nome, mas eu já li artigos desse cara, e ele explicou o seguinte: a Nestlé, os países asiáticos só consomem chá, não consomem café. Aí a Nestlé fez um mega investimento, fez uma pesquisa no Japão, viu que tinha mercado, fez na China, fez na Coreia, viu que tinha mercado, e aí eles foram lá e investiram pra caramba, e depois de 3 anos que estavam operando lá, estavam quase desistindo. E aí chamaram um consultor para analisar o que estava acontecendo. Eles tinham feito tudo direito, eles tinham feito análise de mercado, estavam oferecendo os melhores produtos, o que estava acontecendo? Aí o consultor falou assim: cara, você espera que uma pessoa que tomou 50 anos chá, vai tomar café? Onde está a cabeça? O cara cobrou $50 mil por uma consultoria. Mas foi tão efetiva a consultoria dele, ele falou assim: é isso que vocês querem? Pelo amor de Deus. Não é assim que se faz. Você quer que eles acostumem a tomar café? Começa a fazer bala de café para as crianças, certo? Começa a fazer docinho de café, né? Que eles vão acostumando com o sabor de café desde criança e com certeza quando eles forem adultos eles vão tomar café. Resultado,
hoje o maior mercado consumidor de café do mundo é o mercado asiático, certo? Isso aconteceu na década de 60, tá? Então, não adianta a gente falar assim, pô, lá, autonomia, se nós não chupamos a bala de autonomia desde criança, certo? Se nós passamos a pensar a escola somente assim, eu só quero aprender aquilo que me serve, só aquilo que serve para alguma coisa. Não, gente, o conhecimento desinteressado é o conhecimento mais poderoso na nossa formação. Né? O conhecimento desinteressado é aquele que realmente aquele que vem de dentro, vem do meu desejo, certo? E não há nada mais poderoso no ser humano, nem a razão é tão poderosa quanto o desejo. Né? E a BNCC, que mais uma crítica, desculpa, eu não aguento, né? que preza pelo pragmatismo. Tá? Então a escola que temos é a escola que queremos, certo? Nós temos que pensar que a função social da nossa escola é acolher a todos, dar uma formação para qualificar este ser humano para atender aquelas 3 grandes finalidades que eu falei, que estão juridicamente colocadas. Mas nós temos que nos imbuir do senso crítico e pensar o que nós temos, o que é que nós queremos e por que aquilo que é não se transforma naquilo, o que é que impede aquilo que é de ser aquilo que deveria ser. Ok?